Quando o poder público precisa comprar alguma coisa, seja um computador ou até uma frota inteira de veículos, como saber se o preço pago é justo? Bom, é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Essa aqui é a pergunta de ouro, não é mesmo? Como garantir que o dinheiro público, que vem dos nossos impostos, seja usado da maneira mais eficiente possível, sem pagar mais caro, sem nenhum tipo de desperdício? A resposta para isso está, na verdade, num conjunto de regras bem definidas. Então, vamos mergulhar nisso. Os governos não tiram os preços da cabeça, eles seguem manuais bem rigorosos como este aqui, que é a Instrução Normativa lá do Rio Grande do Sul. A gente vai usar esse documento oficial como nosso guia para entender a lógica por trás de como se define o preço numa compra pública. Isso já nos leva para a primeira parte. Antes de mais nada, antes de olhar as regras em si, é preciso entender o desafio principal que elas tentam resolver, o que, afinal de contas, é um preço justo. A expressão-chave aqui é valor estimado. É como se fosse o preço-alvo, a referência que o governo está buscando. O objetivo, veja bem, não é achar o preço mais baixo a qualquer custo, mas sim um valor que seja equilibrado, que possa ser defendido e justificado para todo mundo. Certo. E como é que se chega nesse tal valor estimado? Todo o processo se baseia num princípio bem simples, mas que é, ao mesmo tempo, muito poderoso. Tudo, absolutamente tudo, gira em torno deste número. 3. Guarde bem ele, porque é a base de todo o sistema de pesquisa de preços. E aqui está a regra, preto no branco, direto do documento. O artigo 2º diz que o valor estimado precisa obrigatoriamente ser definido com base em, no mínimo, 3 fontes de preço diferentes. Esse é o pilar que garante uma visão mais ampla e justa do mercado. Na prática, isso quer dizer que o trabalho é bem ativo. O pessoal do setor de compras precisa literalmente sair à caça de 3 referências de preço que sejam válidas para cada item que o governo pretende comprar. Mas onde é que se encontram essas pistas? Onde procurar? Essa busca pelos 3 preços não é aleatória, não. As regras dizem exatamente onde os servidores devem olhar. A lógica é muito parecida com o que qualquer um de nós faria ao fazer uma compra importante. É o básico, né? Pesquisar, comparar preços em várias lojas, ver o que outras pessoas pagaram por aquele mesmo produto. O governo precisa fazer essa mesma lição de casa para ter certeza de que não está pagando caro demais. Agora, o interessante são as fontes oficiais. O artigo 2º lista direitinho onde procurar. Então, eles olham o que outros órgãos públicos pagaram por produtos parecidos, pedem orçamentos direto para as empresas, consultam bancos de dados gigantes de notas fiscais e até mesmo sites e mídias especializadas. É uma pesquisa bem completa. E nada disso acontece solto, sem supervisão. Existe um órgão específico, a CELIC, que é a Central de Licitações do Estado, responsável por fiscalizar e validar se essa pesquisa de preços foi feita do jeito certo. Eles são basicamente os guardiões de todo o processo. Ok. Então, o governo já tem os 3 preços em mãos. E agora? Como é que esses 3 valores se transformam em um único valor estimado? Bom, agora a gente entra na parte da matemática. Vamos usar um exemplo bem simples. Digamos que a compra seja de laptops. Depois da pesquisa, foram encontrados 3 preços. Um de um contrato antigo, outro de uma cotação direta de um fornecedor e um terceiro de um banco de dados público. Pronto, temos 3 valores bem diferentes na mesa. E a regra para chegar no valor final, que está lá no artigo 5º, é bem conservadora, bem pé no chão. Calcula-se a média desses preços e também a mediana. O valor estimado oficial vai ser o menor desses 2 resultados. Isso cria uma camada extra de proteção contra preços inflados. E aqui tem um ponto genial. O sistema também tem um filtro de bom senso. O artigo 4º exige que qualquer preço que seja absurdo, sabe, ou muito alto ou baixo demais para ser verdade, seja descartado da análise. Isso evita que esses valores extremos distorçam o cálculo final. Mas a gente sabe que o mundo real nem sempre é tão certinho, né? O sistema também tem que ser flexível para lidar com casos bem especiais. Essa é uma pergunta que faz todo sentido, certo? O que acontece quando se quer comprar algo super específico, algo que talvez só uma empresa fabrique e não existam outras 3 referências de preço no mercado? Pois é, o sistema permite exceções. É possível, sim, usar menos de 3 fontes, mas não é simples. O parágrafo 6º do artigo 2º exige uma justificativa formal, por escrito, que precisa ser analisada e aprovada. Ou seja, a exceção tem que ser muito bem fundamentada. E a mesma lógica vale para comprar um produto de uma marca específica.
A regra geral é sempre evitar isso, para estimular a concorrência. Mas, se existir uma razão técnica que seja comprovada, tipo compatibilidade com o sistema que já existe, aí sim é possível. Mas, de novo, tem que ser validado oficialmente. E essa frase aqui aparece o tempo todo no documento, devidamente justificada pela autoridade competente. Ela é, na verdade, a alma do sistema de exceções. Qualquer desvio da regra principal exige responsabilidade, muita documentação e uma aprovação formal. Resumindo a história, quando a gente junta todas as peças, a regra de 3, a caça aos preços, o cálculo conservador e as exceções que precisam de justificativa, o que temos é um sistema desenhado com um objetivo muito claro: garantir transparência e proteger o dinheiro público. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Existe um manual, um processo detalhado para definir o que é um preço justo, mas será que a existência de um sistema robusto no papel é, por si só, uma garantia de que, na prática, o dinheiro público está sempre sendo usado da melhor forma possível? Fica aí a questão.